Então, como eu tinha comentado no início, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o histórico, né? Porque da construção do plano de cultura, porque talvez nem todos nós aqui saibamos, né, o que é o plano de cultura, quais são seus objetivos e entender que foi para que esse documento fosse elaborado, houve todo um processo de construção, né? Então, eu vou fazer essa breve apresentação para a gente entender, e aí depois, se alguém tiver perguntas e tal, a gente pode conversar um pouquinho também. Vou compartilhar uma tela aqui de uma apresentação que eu elaborei. Todo mundo vendo o documento? Eu estou. Tá ótimo, obrigada, gente. Então, aqui o evento de hoje, né? Então, um breve histórico aí da construção do documento, do plano de cultura, né? Então, assim, pensando aí, como a Rayane tinha comentado, a elaboração do plano tem mais ou menos, né, o processo de elaboração tem mais ou menos de se pensar a cultura dentro da PROEC, assim, mais detidamente, tem mais ou menos 5 anos, né? Então, assim, em 2015, se começou um levantamento das iniciativas artístico-culturais nos campi, que foi organizado pela professora Ana Hoffmann, que era, então, quem estava, naquele momento, coordenando, né, as ações de cultura na PROEC. Aí houve, nesse ano, também a primeira edição da Semana Unifesp Mostra Sua Arte, que aqui que já se consolidou como um evento anual, né, no nosso calendário letivo da Unifesp, de todos os campi. Então, essa semana começou em 2015, e nesse mesmo ano se começou a pensar a elaboração do plano de cultura, e que foi encabeçado pela professora Ilana Goldstein, com base na nossa realidade, mas também tendo como exemplo outros planos que já haviam sido elaborados em outras instituições de ensino superior. Aí, em 2016 e 2017, nesses 2 anos, houve alguns eventos, alguns debates, né, uma construção mais conjunta, né. Houve a realização de 2 encontros na Unifesp, com a participação de representantes de diferentes campi, houve também discussão no COEC, com a proposição de um GT, para a construção desse documento. Esse grupo de trabalho realizou 2 encontros presenciais e outros virtuais. Depois houve a solicitação de contribuições, esse documento foi enviado às CAECs para que fossem realizadas discussões nessas instâncias, né, e houvesse contribuições também das CAECs, e também ficou-se aberto aí a contribuições que fossem encaminhadas por e-mail de pessoas que se interessassem, da comunidade em geral, que se interessassem pela construção desse documento. E aí, finalmente, o documento foi elaborado e foi lançado em 2018, foi em julho de 2018, né? E aí a ideia é que houvesse 2 anos, né, de implantação do plano de cultura, então, de 2018 até 2020, e que esse plano fosse avaliado em 2020, né? Agora, no ano em que estamos. Eu como encabeçando aí a coordenadoria de cultura, eu entrei na metade de 2018, o plano já tinha sido lançado, eu não participei dessa construção, então o que eu estou contando aqui para vocês faz parte de memórias, né, que constam na cabeça das pessoas ou em documentos, e a gente contou também com a colaboração da professora Ilana. Nós consultamos a professora para que esse histórico fosse construído, e a gente agradece aqui, aproveita para agradecer publicamente essa ajuda da professora Ilana. E aí, então, ano passado, ao final do ano passado,
nós da equipe começamos um processo de avaliação do plano que a gente esperava que fosse concluído até julho deste ano, mas enfim, como vocês sabem, houve a pandemia, né? Todo mundo sabe, e isso atrapalhou bastante os nossos cronogramas, né? A gente teve que reavaliar. Mas, enfim, aqui estamos, fazendo remotamente em outubro. O programa, o plano de cultura, ele foi organizado nessas partes, né? Então, a parte 1, eu não sei se quem tiver interesse, o programa está online, né? Na internet, se vocês quiserem procurar e ler. É um documento curto, de leitura bastante tranquila, seria interessante, quem não tiver tido a oportunidade de ler, que lesse, que eu acho que vai ser importante para as discussões que vão ser feitas nos GTs, né? Mas fazendo aqui uma breve exposição de como o documento está organizado, então ele tem a introdução, a parte 1, na parte 2 tem os pilares conceituais, na 3 se colocam os objetivos gerais e os específicos, e na 4 os eixos de ação. Os pilares conceituais do plano são cultura e formação, diversidade cultural, a cultura como direito, democratização cultural aliada à democracia cultural, perspectiva dialógica e vocação extensionista, atuação em rede. Eu não vou explicar todas essas partes, senão a exposição ficaria muito grande, não é esse o objetivo, mas como eu disse, o documento está online e é bastante rápida a leitura. Os eixos de ação, né, que é aquela outra parte do documento, são esses 4, os eixos de ação, né? Fomento à criação artístico-cultural na Unifesp, difusão e circulação de iniciativas artístico-culturais na Unifesp, formação e produção e gestão cultural e avaliação e monitoramento das ações. Como a gente está aqui no momento de avaliação, eu vou colocar aqui para vocês algumas ações implementadas pela Coordenadoria de Cultura da PROEC com relação a esses eixos, né? Para mostrar para vocês que a gente conseguiu caminhar, fazer algumas ações desses eixos já nesse período de 2 anos. Nesse eixo 1 de fomento à criação, a gente pode colocar aqui, né? Por exemplo, uma página de cadastramento único que nós criamos. Nessa página, a gente ainda está implementando, né? Fazendo com que as CAEC tenham conhecimento dessa página e como fazer para usá-la, né? Mas nessa página a gente consegue, a ideia dela é que as CAEC coloquem aí os equipamentos que a universidade tem. Equipamentos, a palavra equipamentos é um pouco polissêmica, né? E quando a gente fala de cultura, equipamentos culturais podem ser os espaços, né? Mas aqui nesse caso a gente não se refere aos espaços, a gente se refere a microfone, a instrumentos musicais, enfim. Então a gente está construindo para que a própria PROEC, para que as CAEC saibam o que elas têm e o que outras CAECs têm, para que isso possa, para que a gente tenha conhecimento e também o que a gente está precisando comprar e que a gente possa solicitar para outros campi, caso necessário, né? Também a criação da Semana Unifesp Mostra Sua Arte, o momento de fomento à criação, e também, para quem não sabe, né, na Semana Unifesp Mostra Sua Arte, a gente costuma... a PROEC destina alguma verba para cada uma das CAECs para que essas CAECs decidam como gastá-la para que a semana ocorra, e a gente sempre incentiva para que essa verba seja utilizada para a compra de materiais de equipamentos mais duradouros, né? Esse ano a gente fez, como teve a pandemia, não podemos fazer a Semana Unifesp Mostra Sua Arte pessoalmente, então a gente fez o concurso cultural temático, Arte em Tempos de Distanciamento, que a gente teve bastante sucesso, foi uma experiência muito interessante. E, além disso, a gente costuma fazer a coordenadoria, nós fazemos pesquisa e divulgações de editais, que a gente divulga ou por mailing ou por meio das nossas redes sociais.
No eixo 2 e 3, difusão e circulação, informação e produção de gestão cultural, a gente pode também falar sobre a semana da mostra, a Semana Unifesp Mostra Sua Arte, porque a gente sempre busca, né, que as ações, que as atividades culturais, que as pessoas conheçam um campus conheça o que o outro campus está fazendo. Nós fizemos também uma parceria com a Diretoria de Ensino de Itaquera e a Divisão dos Céus e da Educação Integral com o projeto Cine Itaquera Cinema Nacional, que nós tínhamos uma série de filmes que nós tínhamos recebido como doação da Ancine, e nós fizemos uma parceria, e esses filmes eram exibidos nos céus de Itaquera. Fizemos parcerias também com o SESC, o Instituto, fechamos com o Instituto Icarabe, estamos num processo para que saia, né, está em andamento já a parceria com o Instituto Tomiotaki, com a Ecofalante e com o MAN. Também participamos dos fóruns de gestores culturais das IES, tanto regional como nacional. Também promovemos esse ano uma oficina de fotografia e vídeos científicos que foi oferecida pelo professor André Bianco, e semana que vem teremos uma oficina de produção de lives que vai ser oferecida pelo nosso gestor cultural, o Gildean. No eixo 4, temos avaliação e monitoramento das ações. A gente procura fazer um mapeamento anual, a coordenadoria, via UMA. Então, a partir do que a gente vê nas programações, a gente observa quais são os grupos que já existem, para a gente mapear, entrar em contato com esses grupos. A gente também faz mapeamentos locais todo ano, nem sempre temos muito êxito, né? Nem sempre recebemos respostas, mas a gente, todos os anos, tenta levantar quais são, entrando em contato com os que a gente já conhece, perguntando às CAEC que elas nos enviem quais são esses grupos, né, que já existem. A gente sempre solicita registros fotográficos das atividades do UMA, e a gente está criando um site já está criado, né, a gente só ainda está... O UMA é Unifesp Mostra Sua Arte, tá, gente? É o jeito que a gente chama a semana. Então, nesse site, a gente está colocando as fotos que a gente tem no nosso... que a gente conseguiu organizar ao longo desses anos. E isso, a gente está organizando a página da Coordenadoria de Cultura e também a do Unifesp Mostra Sua Arte. Então, fiz essa pequena avaliação aqui, pensando nos eixos, né? E nós solicitamos, ano passado, que as CAEC nos indicassem, pensando nos objetivos do plano de cultura, que são 14, se eu não me engano, os objetivos específicos, quais desses objetivos as CAECs consideravam que tinham sido alcançados, fosse plenamente, parcialmente ou não alcançados, né? Como parte desse processo de avaliação. E as CAECs nos indicaram, né, pelas respostas, consideraram cumpridos ou parcialmente cumpridos esses objetivos aqui, que são vários, eu não vou ler todos com vocês, né, senão vai ficar muito cansativo, mas esses objetivos foram os apontados pelas CAECs como os objetivos do plano de cultura que nós conseguimos alcançar parcial ou plenamente. E houve outros objetivos que foram vistos como não cumpridos, né? E foram esses os objetivos que nós pegamos, né, e colocamos como os temas dos GTs que vão acontecer hoje à tarde, para a gente discutir e pensar em ações que nós poderíamos realizar como parte dessa avaliação, né, desse processo de avaliação que pelo qual o documento está passando, né, que são esses que vocês devem ter recebido quando se inscreveram, né, no evento. Então, o objetivo 4, dar espaço a diversas formas e estilos, cultura popular e erudita, conhecimentos tradicionais e acadêmicos. O objetivo 6,
facilitar que a comunidade acadêmica experimente novas práticas artístico-culturais, sensibilizar, formar, tornar acessível. O objetivo 7, aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades artístico-culturais. O 19, garantir e qualificar profissionais, eu acho que era o 9, né? Eu fiz um X a mais aqui, porque não tem 19. O objetivo 9, garantir e qualificar profissionais especializados para as artes e a cultura dentro das universidades. O 10, garantir recursos orçamentários para que o plano de cultura possa ser executado, buscando não apenas recursos próprios dentro do orçamento da Unifesp, como também estratégias de captação de recursos via FAP. E o objetivo 14, fomentar ações culturais que aliem a diversidade cultural e os direitos humanos, em particular, aquelas ligadas aos direitos das pessoas que pertencem a minorias e aos povos autóctones. Então, foram esses os objetivos que foram considerados pelas CAEC nessa avaliação que nós solicitamos, que foi enviada para a gente mais ou menos em março, né? Nós conseguimos coletar essa avaliação que as CAEC fizeram, e agradecemos muito as CAECs que puderam participar e responder essa nossa questão. E aí uma forma de avaliar, nós achamos que essa seria uma forma adequada, reunir a comunidade, né? Então nós fizemos, esse evento aqui faz parte desse processo de avaliação. Nós reunimos, convidamos toda a comunidade Unifesp, né, por meio das CAECs, enviamos convites para todas as ações, todos os grupos culturais dos quais a gente tem conhecimento, enviamos para as pessoas que se inscreveram no concurso, nós tentamos fazer uma divulgação a melhor possível para que a gente pudesse... por meio das CAEC, as CAEC nos ajudaram muito na divulgação, fizeram a divulgação internamente, nos seus campi, né? Então, a gente tentou, dessa forma, convidar para essa discussão a maior parte da comunidade. Nós temos, aí as pessoas que se inscreveram responderam aquele formulário, a gente tem... olhando, né, nós perguntamos se as pessoas eram parte da comunidade, se eram servidores docentes ou servidores administrativos, se eram alunos, e aí a gente viu ali que a maior parte das pessoas que se inscreveu eram docentes, depois servidores administrativos, e depois alunos, e uma pequena parte de comunidade externa. Mas eu acho que com tudo isso a gente conseguiu abranger, trazer para essa discussão todos esses atores que são importantes, né, para a discussão do plano de cultura, porque o plano de cultura está pensado para isso, né, para a comunidade interna e externa da Unifesp, e todos esses atores da comunidade interna. Então, a gente está bastante feliz com a resposta. E aí vamos ver como vão se organizar os GTs à tarde, né? Aí eu já adianto que a organização em cada sala vai estar o GT que a gente chamou 3, que era aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento e avaliação. Nós não tivemos nenhum inscrito, então esse ponto aqui vai ficar sem discussão, né? Mas para esses 2 primeiros nós tivemos muitas inscrições, a maior parte das pessoas se inscreveu para esses 2, e para esses 3 foram menos pessoas, mas tivemos inscritos. E aí espero que a discussão seja muito boa à tarde, né? E que a gente consiga pensar em saídas conjuntamente para que esses objetivos sejam alcançados. Essa a ideia dos GTs da tarde. E é isso, muito obrigada. E se alguém tiver alguma pergunta sobre essa apresentação, eu estou à disposição. Legal. Espero que tenha ficado claro um pouco esse histórico. O pessoal aqui está agradecendo, mas eu não sei se tem alguma pergunta.
Eu tenho uma pergunta, se a gente tem acesso a essa apresentação, ela vai ser encaminhada por e-mail para nós. Posso encaminhar, não tínhamos pensado sobre isso, mas aí eu vou pedir para o pessoal, pro pessoal da equipe fazer esse encaminhamento. Não tem nenhum problema. Rosângela tem uma... Obrigada, Luciano, pela sugestão. Eu que agradeço, obrigado. Rosângela, peraí, desculpa, deixa eu ver aqui. Primeiro, a Silvia fez a pergunta. Poderia repetir qual item não teve inscrição? Foi o GT3, que é o GT... O nome era... Pessoal da cultura, me ajude aqui. Ou é mesmo o título do GT? Era o que era de acompanhamento. Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades artístico-culturais. Isso. Deu para ouvir, Silvia? Posso falar, Andréia? Pode. Eu não vou abrir a minha câmera não, gente, porque não está dando. Desculpe. Não, era justamente uma sugestão nesse sentido que talvez tenha motivado a pergunta da Silvia. Eu não me incomodaria de participar desse GT, porque foi muito difícil para mim escolher um deles. Eu me senti assim em vários, né? E, então, se mais alguém se dispuser a fazer essa mudança, para não ficar um tema sem discussão, né, eu poderia compor com mais alguém para a gente conversar a respeito. Né? Obrigada. Então, fica aí essa sugestão. Tá, se alguém quiser, mas aí eu sugeriria que fossem pessoas que tivessem se inscrito no GT1 ou 2, porque os demais também estão com 6, 7, 5 inscritos, então aí, como diz minha mãe, seria desvestir um santo para vestir o outro. Então, eu acho que eu também estou num desses dois primeiros. Você tá, eu dei uma olhada na inscrição, acho que você está no 1. Então, se você quiser fazer se você quiser fazer... A Marina já se pronunciou. Se a Mônica e o Gideon pudessem ajudar aí fazendo essa inscrição, então, já somos 2 pessoas, Marina e eu. Se mais alguém quiser, então era isso. Obrigada, Andréia. Obrigada a você, Rosângela. Obrigada, Marina. Eu também fiquei na dúvida, todos os temas me encantam, assim, de pensar, então eu posso mudar tranquilamente, se precisar pensar nesse. Muito obrigada, Marina. Então, a gente vai tentar, vou pedir para a Mônica e o Judean irem organizando isso. Muito obrigada. Obrigada. Ó, já temos 3 pessoas. Já dá para conversar. Obrigada, gente. Então, se alguém quiser mais, pode falar aqui. Bom, então pode deixar que a gente vai mandar para os inscritos, nós temos, né, claro, todos os e-mails, então eu vou pedir para a Mônica e para o Judean mandar para vocês essa apresentação. A gente pode fazer isso agora, ou logo mais, no intervalo, né? E se não tiverem mais perguntas, então a gente pode fazer uns 5 minutinhos de intervalo, né? Porque a gente tomar mais um café, beber mais uma água, e porque aí daqui uns 5 minutinhos, 10, aí a gente volta com os professores Robson. O Robson eu já vi que já está aqui, que já chegou. Bem-vindo, Robson. E o professor Alexandre, que deve estar chegando. Então, vamos fazer um intervalinho, tá? De 5 minutinhos, não saiam da sala. E aí a gente volta para seguir o nosso cronograma. E agradeço a todos novamente pela presença. Em 5 minutinhos a gente volta.